Hoje é dia 24 de dezembro de 2025. Praticamente algumas horas pro Natal, né? Menos de 24 horas pro Natal. Tá de madrugada. Eu vivi aqui as estrelas. Minha câmera é uma porcaria, então não dá pra ver as estrelas direito. Mas o céu hoje tá estrelado. A lua hoje tá bonita também. Mas enfim, eu parei aqui para dar uma olhada nas estrelas e fazer uma reflexão mesmo do ano de 2025, do que foi o ano passado, o que está sendo esse ano, e queria compartilhar com vocês, porque 2025 foi um ano, cara, transformador, diferente, sabe? 2024 foi um ano que eu fiz algumas mudanças na minha vida, alguns desafios, né? Eu fui atrás de alguns desafios. E 2025, cara, foi um ano espetacular. Espetacular. E o que eu fico mais orgulhoso é que se eu encontrasse o Josué de 10 anos atrás, por exemplo, em 2015, e fosse conversar com ele sobre sonhos, futuros e planos, tudo que eu conquistei por esses anos, principalmente nesse ano, eu jamais iria imaginar. O Josué de 15 anos, né? Jamais iria imaginar. E digo mais, o Josué de 15 anos, ele tinha muitos sonhos, muitas pretensões, mas tinha muito medo. O Josué de 25 anos, ele tem muito sonho ainda, muita pretensão também, só que o medo já se foi. Então, algumas das conquistas profissionais, pessoais que eu tô tendo, vai muito disso também, de arriscar, né, cara? De arriscar, fazer algo que ninguém faz. Eu basicamente, meu sonho quando eu tinha 15 anos era ser radialista. Eu sempre quis ser radialista, ser locutor. Muito influenciado pelo Diguinho Coruja, né? Por tudo que ele representava pra mim, por tudo que ele fazia pro rádio brasileiro. Então o Diguinho sempre foi uma inspiração pra mim. E, cara, entrei no curso de radialista com 15 anos também. E eu pensava que eu seria um grande radialista. Felizmente não foi o caminho que Deus quis pra mim. Ele mudou alguns planos. No entanto, eu não desisti de buscar um sonho assim, né? De ser radialista e tal. Então, o meu meio foi o Rádio Web em 2020. Em 2020 eu entrei numa Rádio Web. E, cara, eu diria que entrar nessa Rádio Web foi totalmente mudança de vida. A virada de chave da minha vida. Porque quando eu entrei na Rádio Web, eu pude ter um sonho realizado de ter um programa de rádio. Tive um programa na Rádio FM, a Rádio Lomba do Pinheiro FM de Porto Alegre, que é uma rádio comunitária, né? E fazia minha programação, tinha vários ouvintes. Em 2021, 2022, por causa da faculdade, eu dei uma pausa na programação da Rádio Web, mas eu não desisti do sonho. Fui pro YouTube, comecei a fazer um vídeo aqui, outro ali com meus amigos, e desde então eu peguei essa gana, né, essa vontade de fazer vídeos pra internet. No entanto, 2023 acho que foi o maior baque que eu já tive na minha vida. Assim, eu já devo ter outros, né, mas da minha história recente é o que mais me pegou e me pega até hoje, que foi a perca do meu primo, né? Eu tô agora numa laje aqui de casa dos meus pais, e eu me recordo que em 2001, primeira vez que eu vim pra essa casa, quando meu pai vendeu a nossa outra casa, a gente veio morar aqui. Quem me recebeu aqui na laje, onde eu tô agora, foi o meu primo, né? O Alec. E eu tenho até hoje a lembrança dele me dando um ônibus amarelo de presente. Esse ônibus que tem até umas fotos, que era meu xodó, meu brinquedo favorito.
quando eu era criança. E o Alec que me deu de presente, né? Quando eu cheguei aqui em casa, tá, ele me abraçou. Cara, é a cena que eu mais me recordo quando eu era criança, é essa, da recepção que eu tive com o Alec aqui na casa. Quando eu cheguei aqui em casa, a gente veio morar nessa casa. E o Alec em 2023 deixou a gente. O Alec, ele foi para outro plano, mas eu nunca esqueci dele, né? Eu tenho até um chateamento da minha parte comigo mesmo, né? Porque mano, não sei se foi um mês ou uma semana antes dele partir, ele mandou uma mensagem pra mim de madrugada. Porém, eu trabalhava no supermercado na época e fazia faculdade, então não vi essa mensagem, sabe? Quem convive comigo diariamente sabe que eu não respondo WhatsApp, Instagram, tal, com frequência. E não é nem maldade, normalmente quem fala comigo me liga, porque meu celular ele não dá notificação e normalmente meu celular fica no bolso, né? Por mais que você vê eu postando vídeo, foto, mas normalmente eu não tô com o celular 24 horas na mão, conversando e tal. Eu tô mais editando vídeo, postando alguma coisa e trabalhando. Então, eu não tenho essa frequência de conversar que nem antes, que eu ficava conversando, ligando e trocando ideia, né? Porém, eu não vi essa mensagem. No outro dia, quando eu vi a mensagem, eu mandei uma mensagem aí, mano, aconteceu alguma coisa? E ele não me respondeu, né? Ele falou, não, tá de boa, mano, suave e tal. Aí beleza. Depois que ele foi embora, eu conversei com a minha tia, que é a mãe dele, tia Simone. E ela conversou umas coisas comigo que me deixou um pouco chateado. Que às vezes ele chegava nela e falava, mãe, você me dá o dinheiro da passagem e tal, sei lá, pra pagar um Uber, pra ir pra casa do Josué, que eu morava do outro lado de Osasco. Eu queria ir na casa do Josué e tal. E às vezes a tia não tinha o dinheiro, né? Nem o Alec também tinha. Então às vezes ele nem ia em casa, mano. E eu não sabia disso. Se eu soubesse, eu chamava um Uber e tal, ligava. Mas, cara, a correria do dia a dia nunca me permitiu eu ter esse senso, né? De falar, ô primo, você tá bem? Como tá as coisas? Porque quando a gente é criança, pô, velho, você é louco, ele vinha aqui no Ano Novo, principalmente, no Natal, que é essa mesma época de agora, né? E a gente se divertia um bocado, a gente conversava, a gente dava risada. Só que hoje, 10 anos depois, 15 anos depois, sei lá, quando eu tinha 10 anos, mudou tudo, velho, tudo. O Alec não tá mais presente, meus pais estão pra um lado, morando do outro lado de São Paulo. Eu e minha irmã tá aqui em Osasco, minha outra irmã mora lá embaixo. Minha outra irmã e meus sobrinhos moram em Sergipe. Então, tipo assim, mudou muito a rotina da gente, né? E tudo bem. Porém, eu fico com essa memória afetiva, nostálgica, lembrando das coisas, de tudo que a gente vai passando, de tudo que a gente vai conquistando. E às vezes sei lá, eu me pego e falo, caraca, moleque, você é fracassado, velho. Pô, você não tem nada ainda. Você não conquistou nada gigante assim e tal, relevante. Mas ao mesmo tempo, velho, eu paro pra ver e falo, caraca, velho, o José de 15 anos estaria muito orgulhoso de você, mano, de 25 anos, cara. Pô, você é louco. Quantas coisas você já conquistou. Conquistas pessoais mesmo, sabe? Quantos sonhos de criança eu já não realizei, velho. E às vezes a gente para pra se cobrar tanto. E você não para só pra ver que, pô, você tem que viver cada dia. Como eu falei, né? Eu até mudei de assunto, esqueci de terminar de falar do Alec. Mas, como eu falei do Alec, pô, cara, quando era criança, a gente vivia brincando, correndo na rua, jogando pedra um no outro. E depois dos 18 anos, 17, eu comecei a trabalhar e subi muito, cara. Quase não falava com meu primo. E ele, cara, eu lembro que ele ia no mercado me ver, cara. Pra você ter ideia, a última vez que eu vi ele, assim, que eu me lembro, ele foi lá no mercado me dar um abraço, cara, no meu aniversário. Se eu não me engano. Ele foi no mercado, cara, atrás de mim. Porque ele não me encontrava em casa e tal, e a correria. Mas
Depois que a gente perde, a gente dá valor, cara, realmente. A gente só dá valor depois que a gente perde. Então, hoje eu não tava conseguindo dormir nesse Natal, né? Nessa véspera. Daqui a pouco eu vou ir trabalhar. E parei pra olhar as estrelas e refletir um pouco, mano. Sobre o passado que eu tenho, o presente que eu tô vivendo e o futuro que tá por vir, cara. As pessoas que passaram nossas vidas. E por Deus nunca ter abandonado, né, cara? Nunca ter desistido de mim. Só tenho gratidão, cara. Só gratidão, só. Acho que é a palavra certa. É gratidão por tudo. Que Deus venha abençoar cada um que viu esse vídeo aí até o final. Que Jesus venha ao seu encontro. E que o ano de 2026 seja tudo do bom e do melhor para você e a sua família. Que você tenha grandes conquistas nesse ano de 2026. Deus abençoe eternamente. Fica com Jesus. Paz de Deus.